pessoas, eu sou o Bruno de Palma e bora quebrar 20 mitos da Idade Média hoje. Vem comigo que hoje vai ser bom. Fala galerinha do bem, como vai todo mundo? Eu tô muito animado porque hoje vai ser um vídeo muito especial, um vídeo que eu adoro fazer, que é quebrando mitos da Idade Média. E hoje eu não vou quebrar só um, mas eu vou quebrar 20 mitos que todo mundo pensa aí da Idade Média. Esse vídeo aqui é o segundo da playlist que eu tô fazendo aí, da base da Idade Média, porque aqui no Caverna Medieval, um dos meus principais objetivos é aí quebrar vários mitos medievais e conceitos errados sobre a Idade Média, principalmente aí criado pelos filmes, séries e até nas salas de aula de história. Eu já fiz vários vídeos específicos desses mitos, vários. Cada mito que eu vou falar aqui tem um vídeo específico, tirando pouquíssimos. Então depois, eu não consigo pôr todos aqui em cima, eu vou pôr aqui em cima e na descrição, mas depois vai ver cada vídeo específico de cada mito que eu quebrei para você saber muito mais da realidade da Idade Média, porque aqui no Caverna Medieval você vai ver isso, a verdade sobre a Idade Média. E depois vê a playlist aí que eu tô fazendo, beleza? Beleza? E se você chegou aqui e ainda não é inscrito, cara, se inscreve nesse canal porque todo dia tá saindo vídeo, todo dia sai vídeo. E você não vai perder nada sobre a Idade Média. Mas antes, eu quero falar do grande parceiro do Caverna Medieval, a Tenda Medieval. Porque, os caras têm várias coisas sobre a Idade Média. Tem decoração, tem escudo, tem machado, tem hidromel, tem caneca. Mas eles principalmente têm espadas da Idade Média, porque, cara, sempre que você pensa na Idade Média, você pensa em espadas. Primeiro link aqui embaixo, você vai encontrar várias espadas medievais e ainda com o cupom CAVERNA você ganha 10% de desconto e você encontra de tudo. A espada do William Wallace, espada de Game of Thrones, espada de Senhor dos Anéis, espadas de anime. Tá curtindo One Piece? Tem espada de One Piece lá, tem a katana que a gente vai falar ainda essa semana sobre as espadas dos samurais japoneses, tem espada do William Wallace, tem espada de Templário, tem todo tipo de espada pra você botar na sua parede aí, pra você empunhar, tirar foto, postar no Instagram. Cara, é uma espada mais legal que a outra, maravilhosa. Então vamos lá, vamos quebrar aí esses 20 mitos da Idade Média. O primeiro é o mito da Terra plana. Praticamente todos os estudiosos medievais acreditavam que o mundo era uma esfera. Inclusive, um estudioso persa chamado Al-Biruni, lá no século X, já foi capaz de calcular o raio da Terra usando a matemática, errando aí por cerca de 31 quilômetros apenas. A questão medieval não era se a Terra era esférica ou plana, não, cara, para com isso, mas sim se a Terra era o centro do universo. Então a crença medieval aí era de que o Sol girava em torno da Terra e não a Terra girava em torno do Sol. Na realidade, Jerusalém era o centro da Terra e a Terra era o centro do universo. Toda essa baboseira aí da Terra plana foi inventada no século XIX, principalmente por um escritor americano aí de romances chamado de Washington Irving. Segundo mito que a gente vai quebrar, o senhor feudal traçava a esposa do camponês na primeira noite. Cara, ficou muito famoso aí, principalmente por causa do filme de William Wallace e outros filmes, O Coração Valente e outros filmes, mas isso veio do século XIX na França, porque se tornou uma crença popular que os senhores feudais tinham vários direitos sobre os seus camponeses, incluindo aí o direito de ter relações sexuais com qualquer noiva aí na sua primeira noite de casada. Simplesmente não existem registro disso, nada. Tudo veio da Era Moderna, como uma forma de depreciar a Idade Média. Cara, vídeo completíssimo aqui, assiste. Não existia o direito da pernada, o direito da primeira noite, a maior mentira do universo. Terceiro mito que a gente vai quebrar, o capacete viking de chifres. Todo lugar, toda fantasia, todo lugar que você vê, tá lá o viking com um capacete de chifre. Outros guerreiros medievais às vezes são aí colocados com capacete de chifre, ninguém era corno, e isso também seria muita burrice, pois o chifre atrapalharia em batalha, além dele poder ser agarrado pelo inimigo ali e você morrer porque o cara pegou no seu chifre lá do capacete e cortou sua garganta. Esse estereótipo viking aí nasceu no século XIX, em peças teatrais. Quer saber tudo sobre os vikings? Playlist completinha aqui. Quarto mito que a gente vai quebrar, dispositivos de tortura medieval. Você já viu aí a Dama de Ferro e vários outros dispositivos de torturas brutais atribuídos à Idade Média. Então tem lá, como eu falei, a Dama de Ferro, que era um caixão com espinhos que você enfiava o cara lá e fechava pro cara morrer. A Pera da Angústia, que era uma pera lá que você girava e ele alargava buracos, vamos dizer assim, e até o arrancador de seios, que não precisa
precisa de maiores explicações. No entanto, embora muitos sejam aí chamados de dispositivos de torturas medievais, eles foram inventados séculos depois, como uma espécie de atração turística. Sim, nem existiam essas torturas também em calabouços. Então aí, para atrair turistas, os caras pegavam um calabouço lá de um castelo qualquer merda e faziam essas supostas aí dispositivos de tortura só para atrair turista e falar que isso era tortura medieval. Inclusive, alguns objetos tinham usos mais normais aí. A pera da angústia, que abria buracos, na verdade pode ter sido aí um alongador de meias. Outra coisa que a gente vai quebrar aqui, outro mito, era que a filosofia era idiota, as pessoas só pensavam merda na Idade Média. Existe esse mito aí de que os pensadores e filósofos medievais discutiam temas idiotas e inúteis, como quantos anjos podiam dançar na cabeça de um alfinete. Só que não existe nenhum registro de pensamento inútil como esse aí na Idade Média. Na verdade, muito do que você aprende hoje na escola veio de pensadores medievais. Essa parada foi inventada no século XVII pelos humanistas renascentistas como uma forma de diminuir o pensamento de teólogos medievais. Outro grande mito que já me perguntaram aqui é sobre os cintos de castidade. A lenda é de que quando os nobres medievais iam para as cruzadas, para garantir que as suas esposas aí não tivessem relação sexual com outros, eles prendiam nas suas cinturas um cinto de metal com uma fechadura e levavam a chave lá para o Oriente Médio. Mas a verdade é que os cintos de castidade nunca foram usados na Idade Média. Isso foi uma lenda urbana aí criada no século XIX, de novo, como uma forma de diminuir a Idade Média. Outro mito é que as pessoas bebiam vinho e cerveja porque a água estava contaminada. Cara, as pessoas medievais, óbvio que evitavam a água poluída, mas havia muitas outras fontes de água limpa para que elas pudessem beber. Cara, hoje você tem poluição pra caramba, na Idade Média não tinha muito não, principalmente no campo. Aliás, eles já sabiam que era saudável você beber água, embora a água não fosse tão saborosa aí quanto a cerveja ou o vinho. Eu já fiz um vídeo completinho sobre isso, vê esse meu vídeo aqui. Outro grande mito aí é um castelo muito famoso, o castelo que eu vou errar o nome, de Neuschwanstein. O castelo de Neuschwanstein, acho que é isso. Você já viu esse castelo aqui? Em foto, em vídeo, no Instagram, no TikTok, no YouTube, em documentário, em série, tudo você já viu esse castelinho maravilhoso. Até dizem que esse castelo aí foi o castelo que a Disney baseou o castelo da Disney nele. Um lindo castelo medieval, não é mesmo? Não, porque esse castelo não tem nada a ver com o castelo medieval, nada. Tanto não tem a ver que ele não é medieval. Ele foi feito por Luís II da Baviera na segunda metade do século XIX. Vídeo da história dos castelos medievais aqui, se não couber os vídeos aqui na descrição. Outro grande mito é que as pessoas não viviam mais do que 30 anos na Idade Média. Isso é o maior mito medieval que eu conheço. Não, Tamar. Primeiro vem a Terra plana, depois vem que a galera morria cedo e era velho com 25 anos. Todo mundo lá na Idade Média morria cedo e a Idade Média era uma merda, você não conseguia sobreviver, toda aquela desgraça. Na verdade, a expectativa de vida durante toda a Idade Média, na média, foi de 52 anos para a nobreza, 48 anos para o povo comum. Muitos passavam dos 60 anos, porque muitos morriam nas guerras. Então ser velho na Idade Média era aí a partir dos 50 anos e não dos 25. E isso quem diz é a ciência. Vê esse meu vídeo aqui. Outro mito aí que a galera não usava talher na Idade Média, comia todo mundo com a mão. As pessoas medievais não precisavam comer tudo com as mãos. Facas e colheres já eram muito comuns em toda a Idade Média, enquanto o garfo vem do século IV, ou seja, do começo da Idade Média, do Império Bizantino. O seu uso se espalhou aí para o Oriente Médio e Persa, e no século XI já era comum um garfo na Itália, e gradualmente as outras partes da Europa foram adotando o garfo como parte aí da sua louça para comer. Outro grande mito é que ninguém viajava. Em uma economia fechada, regida pelo feudalismo, as pessoas nasciam, cresciam e morriam na mesma vila, certo? Errado! Diversos registros mostram que as pessoas normalmente viajavam e até se mudavam para diferentes regiões ali dentro de um reino. Era muito comum o casamento entre pessoas de feudos diferentes. Cara, até existia uma taxa para isso. Além disso, os camponeses faziam peregrinações e visitavam diferentes igrejas e mosteiros. Pô, essa é a história das cruzadas e das ordens de cavalaria. A galera indo para Jerusalém. Tinha também os comerciantes e o pessoal que ia morar aí em outro reino também, fugindo de um líder tirano ou qualquer coisa do tipo. Tem o grande exemplo
dos noruegueses no século X que estavam fugindo aí do Haroldo Cabelos Belos. Outro mito, todo mundo era sujo e fedido na Idade Média. Cara, chamar alguém de sujo e fedido é um xingamento até hoje, e foi assim também na história medieval. A galera do século XIX criou esse mito aí que as pessoas na Idade Média eram sujas e fedidas apenas para diminuir o povo que vivia na Idade Média. Tem até uma frase famosa aí, que a Idade Média foi 1000 anos sem um banho. Cara, a maior mentira do mundo. Eu fico puto com isso, porque a galera tomava banho sim na Idade Média, e muito. Banho era um tratamento, o cara tomava banho no rio, o cara tomava banho na banheira, o cara tomava banho de todos os jeitos possíveis e imaginários. Vê esse meu vídeo aqui. Inclusive existiam casas de banho e tinha até saunas medievais. Sim, é exatamente o que você tá pensando, sauna medieval. O povo era safadinho, safadinho. Outro mito aí que eu fico puto, cara, eu fico puto com todos os mitos, acho que eu vou ficando puto ao longo do vídeo aqui. Era que as bruxas eram julgadas e queimadas na Idade Média. Mano, as bruxas eram julgadas e queimadas na Idade Média? Sim. Isso era comum? Não. Até o século XIV, a ideia de bruxa e bruxaria era praticamente desconhecida no mundo medieval. Até o século XIV, a igreja tava cagando se você era uma bruxa, se você fazia magia, cagando, tá nem aí, quer fazer, faz. Isso é coisa de idiota, mas faz, tô nem aí. No entanto, à medida que o período medieval chega ao fim, principalmente com as reformas, porque as reformas protestantes endureceram a igreja e não o contrário, a ideia começou a surgir de que as pessoas estavam aí usando magia e trabalhando com demônios e tudo o resto. Temos o registro aí de julgamento de bruxas ocorrendo, e até mesmo livros aí como Maleus Maleficarium, que era um guia aí de como você caçar e expurgar os demônios das bruxas, sendo escrito aí sobre os perigos da bruxaria. No entanto, foi entre os séculos XV e XVIII que as sociedades europeias e até norte-americanas se envolveram na loucura da bruxaria, e foi durante esse período que dezenas de milhares de pessoas foram mortas como suspeitas de bruxaria, e não na Idade Média. Eu fiz um vídeo todinho falando disso, para explicar tudo, vou deixar aqui em cima ou na descrição aqui embaixo, se não couber aqui em cima. Outro mito, então, é de que todo mundo obedecia à igreja na Idade Média. Embora muitas pessoas na Idade Média aí fossem realmente extremamente devotas, a gente pode encontrar registros de que as autoridades da igreja frequentemente reclamavam que as pessoas não seguiam os preceitos e os costumes da igreja, e elas não morriam por causa disso. Também a gente pode encontrar evidências de que até mesmo os camponeses tinham aí as suas próprias ideias sobre religião, que divergiam dos ensinamentos oficiais da igreja, e que entre os teólogos também haviam muitos debates sobre muitas questões da igreja. Como hoje, algumas pessoas medievais tinham crenças fortes, enquanto outras eram menos religiosas, ou ainda elas criavam a sua própria forma de crença. Eu fiz uma playlist aí completíssima sobre o sexo na Idade Média. Sim, o que tem a ver? Tem tudo a ver, porque lá você vai ver que as pessoas não seguiam tanto o preceito aí da religião, e as pessoas eram mega safadinhas na Idade Média. Outro mito aí que é muito grande e ficou muito evidenciado agora que eu fiz 2 vídeos sobre a comida medieval é que todo mundo comia carne estragada na Idade Média, e era por isso que você tinha que ir buscar especiaria, porque, nossa, isso eu aprendi na escola, meu Deus do céu, que o comércio de especiarias acontecia porque as pessoas comiam carne estragada na Idade Média, então o cravo, a canela era pra mascarar o sabor de podre. Tá que pariu, falei palavrão, falei que não ia falar mais palavrão, mas eu tenho que falar, meu Deus do céu, que ideia errada infinita. Não era todo mundo que comia pão mofado com carne estragada na Idade Média, não, pelo amor de Deus, mentira gigantesca. As pessoas comiam bem, os camponeses até melhor que os reis. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na descrição, um sobre os banquetes medievais, que eu falo aí que as especiarias eram muito valorizadas porque elas eram um sinal de status, e outro sobre a comida mais popular na Idade Média, pra você entender que não, cara. Nossa, como ensinou errado na escola, meu Deus do céu. Agora eu lembrei. Puta, não, velho, não é especiaria pra carne estragada. Carne estragada é ruim pra gente, era ruim pros caras também. Não, pior, não, vou continuar aqui, o vídeo vai ficar longo, vou continuar aqui. Tanto os caras não comiam carne estragada que uma grande forma de conservar carne, uma grande forma que as pessoas faziam era conservar carne em coisas defumadas, peixe defumado, carne defumada, embutidos. Embutidos, mano, era o jeito que os caras tinham de conservar carne na Idade Média, no período de inverno. Como é que os caras pensavam em embutidos, em charcutaria, se eles ficavam comendo carne estragada? Tá que pariu. Ai, próximo.
As batalhas medievais eram uma zona. Agora eu cheguei aqui no... Agora eu vou até espreguiçar aqui que eu vou usar bastante a mão. Todo filme medieval e série sobre a Idade Média mostra a mesma coisa. Uma cena de batalha medieval, onde ambos os lados saem correndo para enfrentar o outro em desordem. Aí quando os exércitos se encontram, fica uma zona. Um passa o outro, cada um por si. As batalhas tudo louca ali, ninguém sabe quem é quem. O comandante no meio do exército inimigo, uma zona que ninguém entende. Cara, tem até gente que me pergunta, cara, como que eles conseguiam lutar se ninguém se entendia? É simples, eles não conseguiam, porque não era assim. Na realidade, a guerra medieval envolvia muita estratégia e táticas, e os exércitos lutavam aí em coordenação, em grupos. A batalha medieval era uma luta de parede de escudos, linhas defensivas contra linhas defensivas, que se enfrentavam aí por horas, tentando criar uma brecha no inimigo e assim atacar. Além disso, as batalhas em grande escala eram relativamente raras na Idade Média. E os exércitos estavam mais acostumados aí a cercos e pequenas incursões. Cara, eu vou deixar na descrição do vídeo, agora vai ter que ser aqui embaixo que não cabe mais aqui em cima, o vídeo que eu fiz no Encontro Paulista de Swordplay. Porque mesmo sendo um Swordplay, é um experimento incrível sobre a realidade das batalhas medievais. Outro mito é que as pessoas não se misturavam, e isso vale aí pros vikings. O povo fica bravo aqui, e fica mesmo, quando eu falo que existiam vikings negros. Provavelmente existiam vikings negros, mas a real é que a Idade Média era essa. Os povos se misturavam sim. Não, a Idade Média não era todo mundo loiro, os vikings eram tudo loiro, ruivo, de olho claro. Não, cara, tinha muita miscigenação na era medieval e também na era viking, cara. Meu, escandinavos, franceses, ingleses, italianos, todo mundo se misturava, principalmente com a evolução da Idade Média aí. Quando a galera começou a viajar mais pro Oriente Médio, pra África, pra China, meu, vinha gente de lá, ia gente pra lá. Você acha que não misturava chinês com africano, com gente da Europa inteira, com japonês, sei lá, cara. Todo mundo se misturava assim como hoje, meu. O ser humano não muda, é a mesma coisa. Já vimos aqui nesse vídeo que ao longo da Idade Média as pessoas se deslocavam, às vezes aí como indivíduo e às vezes como grupos inteiros, igual indo ali pro Oriente Médio, para Jerusalém. Isso muitas vezes ocorria devido aí à guerra e à escravidão, ou por peregrinação, ou ainda as pessoas estavam em busca de oportunidades melhores. As grandes cidades no mundo medieval costumavam ser muito diversas, principalmente as portuárias, que recebiam comerciantes do mundo inteiro, com pessoas chegando regularmente de terras distantes. Outro grande mito aí é do cavaleiro medieval bonzinho e o código de cavalaria. Uma das imagens mais populares aí da Idade Média é do cavaleiro branco, medieval, no cavalo branco, empunhando a sua espada ou a sua lança, seguindo aí estritamente o código de cavalaria, sendo muito cavaleiresco, protegendo as mulheres, os pobres e lutando bravamente, como eu já falei em vários vídeos meus aqui no canal. Embora existia assim o código de cavalaria, o conceito de honra e tudo mais, isso era um termo em evolução e significava coisas diferentes aí em momentos diferentes. Alguns cavaleiros escreveram sim sobre buscar ideais de honra e tudo mais, das virtudes, mas é melhor você ver um cavaleiro medieval como um soldado, como um homem militar, um cara da guerra, que lutava porque precisava e essa era a sua profissão. E eles faziam o que faziam pelo contexto em que estavam inseridos. Então existiam alguns cavaleiros cavaleirescos? Sim, mas a maioria não era assim, não eram bonzinhos e existiram diversas atrocidades na Idade Média. Inclusive, ainda vou fazer um vídeo aqui sobre os judeus na Idade Média e esse vai dar polêmica porque é praticamente o fim aí dessa visão do cavaleiro medieval sendo bonzinho e as cruzadas aí sendo boazinhas, se é que a gente pode falar isso, porque eu nunca vi as cruzadas como boazinhas. Enfim, vamos então ver o oposto, né? Vamos ver uma coisa relacionada, que a igreja medieval era má. O conceito comum, principalmente aí fomentado por filmes, séries e jogos, é que a igreja católica medieval era má, brutal e queimava todo mundo só porque o cara olhou torto pra você. Os papas e os bispos eram uns cuzões e só queriam o mal da galera. Cara, parte disso se deve aí à visão de que a igreja era contra a ciência, contra o progresso em geral e só buscava enriquecer, o que também é mentira. É verdade que a gente pode encontrar aí alguns casos de papas e autoridades religiosas que eram corruptas e más até, mas isso não significa que todos eram assim, muito pelo contrário. Na maioria das vezes, as pessoas do clero, as pessoas de dentro da igreja, eram crentes sinceros em sua fé
e se esforçavam para melhorar a sociedade, principalmente através da caridade e da ciência. Cara, eu vou deixar aqui embaixo o vídeo da Ordem dos Cavaleiros Hospitalários. É tudo sobre a caridade. O vídeo também sobre a Ordem dos Cavaleiros Templários. É tudo sobre a caridade. Pô, vídeo de invenções medievais, vídeo das universidades. Vai ter 15 mil vídeos aqui embaixo. É melhor você assistir todos os vídeos do Caverna, que já facilita a minha vida. Última curiosidade: os médicos medievais usavam aquelas máscaras estranhas. Você já viu a imagem de um médico medieval usando uma roupa preta, com uma máscara bizarra, parecendo um pássaro, um bico de pássaro, e que isso era uma proteção contra a peste negra? Mas a realidade é que ninguém jamais usou esse traje na Idade Média. Essa fantasia aí foi criada no século XVII, de novo, para ridicularizar a Idade Média. E aí, curtiu esse vídeo? Então já sabe, curte, comenta e compartilha os vídeos do Caverna aí para ajudar a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito. Obrigado por estar aqui comigo até o final. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Falou!